ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Uma das histórias mais interessantes que encontramos na narrativa bíblica é a história do patriarca José. Sabemos claramente que a história de José é uma narrativa construída, mas você saberia dizer quais são as estruturas históricas que estão por trás da história de José? Qual era de fato a intenção do editor/redator ao criar este personagem ficcional? Quais são as tradições que envolvem este personagem e qual é o símbolo que ele representa para aqueles que são da geração pós-cativeiro babilônico? Vamos mergulhar na obra do historiador italiano Mario Liverani, Para Além da Bíblia, a versão em espanhol. Eu estarei lendo e fazendo alguns comentários. Durante a minha leitura, outras capas de livros irão aparecer no vídeo, que são as referências bibliográficas que nós utilizamos para estudar e comentar sobre a leitura. Para Além da Bíblia, Mario Liverani, página 318, versão em espanhol. A história de José é completamente diferente devido à sua estrutura e cenário. Não se trata de um mosaico de episódios diversos, mas de um romance separado de trama unitária. Quanto às demais histórias patriarcais, é a que menos está ligada à topografia palestina, exceto a tradição pós-bíblica da transferência e sepultamento do corpo embalsamado de José do Egito para Siquém. José é também a figura menos ligada à paisagem tribal. A sua eponímia do casal tribal, Efraim e Manassés, é secundária e tem motivações históricas. Então nós já aprendemos com o professor Mario Liverani que o patriarca José não estará necessariamente ligado na sua relação literário-simbólica com a terra da Palestina ou o cenário sociocultural palestino para tratar das tradições que dizem respeito às chamadas 12 tribos de Israel. Mas como assim, se nós lendo a narrativa bíblica, vemos que isso está intimamente ligado? Se foi através até do patriarca José que estes irmãos de José, que darão origem às tribos de Israel, serão salvos da fome. É esta família que desce para a terra do Egito e ali permanece. Vamos entender mais profundamente ainda o que o professor Mario Liverani está tentando nos trazer. A história da venda de José por seus irmãos invejosos como escravo a uma caravana de mercadores ismaelitas ou midianitas, que realmente é muito confuso isso quando lemos o texto bíblico, de sua transferência para o Egito e de sua ascensão de escravo a conselheiro e vizir do faraó, pertence claramente ao gênero de romance de entretenimento e foi colocado nesse ponto da sequência patriarcal porque se prestou especialmente a expor os pressupostos do episódio do retorno do êxodo do Egito para a Palestina, dos ancestrais de Israel, que entretanto se multiplicaram até formarem uma cidade inteira. Não faltam paralelos relacionados com o fato material da venda de escravos palestinos no Egito. Paralelos que podem ser traçados até a Idade do Bronze final, período em que a cronologia bíblica situa José. Por exemplo, um texto de Ugarit refere-se ao caso de uma pessoa que seu próprio companheiro vendeu aos egípcios, abandonando e levando suas coisas. Em outro texto, também de Ugarit, vemos que se prevê certos fiadores, se não puderem pagar a compensação esperada, serão vendidos como escravos no Egito. Mas são coincidências banais relacionadas com o fato recorrente. O Egito foi, sem dúvida, o maior mercado de escravos asiáticos ao longo da história
antiga. Eu também já demonstrei em outros vídeos no canal Verdades Ocultas da Bíblia outros paralelos que estão relacionados à história de José. Você pode pesquisar no próprio YouTube, digitando Verdades Ocultas da Bíblia José. Digite isto e você encontrará os resultados dos nossos vídeos falando acerca deste tema. Mas este episódio, em que se destacam os valores morais, tem semelhanças que se concentram todas nos tempos do Império Persa. Presta muita atenção no que eu vou falar para você agora. Basta lembrar a história de Arrícar, ambientada na corte assíria, mas escrita posteriormente. O romance homônimo é do século V antes da Era Comum, que fala do sábio que ascende de origens muito humildes à posição de conselheiro privilegiado e vizir de Esar-Dadon, ou a história de Demócedes, um médico grego transferido como escravo para a corte de Dário e depois elevado à categoria de comensal do rei. Você encontra isso em Heródoto. Ou ainda a história de Daniel, no livro homônimo da Bíblia, ambientada na corte do último rei da Babilônia, mas muito posterior em termos de escrita, exatamente igual a José, ou seja, através da interpretação de alguns sonhos misteriosos, Daniel escapa de um destino miserável e se torna o primeiro conselheiro do rei. Se vocês também terem mais atenção ainda à observação dessas histórias, vemos claramente a típica jornada do herói. Todos os estudiosos hoje concordam em atribuir às histórias de José uma data posterior ao cativeiro, e muitos são os que enfatizam o seu caráter sapiencial, baseados no fato de que é a sabedoria de José que o faz superar as adversidades e ascender ao poder. Sabedoria na hora de interpretar sonhos, mas também quando oferece casta resistência às propostas da mulher de Potifar e, sobretudo, quando implementa medidas econômicas que salvam o país da fome. Os 7 anos de vacas magras. Eu já mostrei também que existem até paralelos na literatura do Antigo Oriente Próximo acerca destes 7 anos de fome, 7 anos de escassez. Aliás, eu abri o texto e mostrei os paralelos com o livro do Gênesis. A respeito deste último ponto, é útil uma comparação com outro famoso sábio do século VI, um dos 7 sábios da Grécia arcaica, Tales, que, segundo uma certa tradição, ainda desconhecida de Heródoto, enriqueceu depois de prever, graças à sua competência como astrônomo e meteorologista, uma boa colheita de azeitonas. Alugou assim todos os lugares da zona e depois vendeu-os a um preço mais elevado no momento de maior procura. Note-se que os poderes dos dois sábios são análogos, mas que as ações de um e de outro se adaptam a modelos muito diferentes. Tales atua em benefício próprio e utiliza os procedimentos da economia de mercado, enquanto José atua em benefício do Estado e usa os procedimentos da economia redistributiva. O resultado da ação administrativa de José consiste na concentração de todas as terras nas mãos de Faraó, exceto a dos sacerdotes, como cabe enfatizar o editor, pertencentes, claro, aos círculos sacerdotais, garantindo assim a autonomia econômica do templo em relação à administração imperial. Entendeu a jogada? Nesse sentido, a história de José, ou melhor, um segmento dela, é uma história etiológica e explicitamente marcada como tal pelo comentário que ainda hoje existe. Gênesis 47, versículo 26. A respeito da pergunta: como é que no Egito todas as terras são nominalmente propriedade do faraó e os seus possuidores são apenas concessionários obrigados a contribuir com uma taxa bastante elevada? A resposta é formulada a partir de um ponto de vista claramente asiático, típico de alguém que estava habituado a que a transferência de direitos de propriedade por indivíduos ocorresse normalmente sobre as restrições impostas por condições econômicas extremas, que a legislação utópica do jubileu tendia a
evitar. A história de José pressupõe a presença de importantes grupos de imigrantes palestinos no Egito, integrados no mundo de estruturas econômicas e costumes muito diferentes, e não pode ter sido concebido ou escrito antes do século V da Era Comum. Isto é um fato apresentado a nós pelo professor historiador italiano Mario Liverani. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. पिया को मना